Aleluia. Hoje eu fiz algo gostoso. Eu peguei alguns vídeos antigos de cultos aqui da igreja, algumas pregações. Eu comecei a ouvir algumas partes, algumas mensagens. E eu fiquei recordando de algumas coisas que Deus tem falado conosco nesses últimos dias. E sabe, querido, como pastor, como qualquer pastor, eu tenho uma preocupação de ter muita gente na igreja, de ganhar muita gente para Jesus, de ter uma igreja bem grande, bem cheia de pessoas. Apesar de eu ter me apropriado de uma palavra, e não quero fazer isso para afagar o meu ego e nem o seu, como CLPA. Mas eu me lembro do meu pastor, o pastor Antônio Carlos, o pai da Kézia, quando um dia Deus prometeu para ele que ele seria pastor de muitas pessoas. E Deus falou isso com ele um dia, e depois passaram-se os anos e a gente estava conversando. E ele nunca foi pastor de uma grande igreja, né, Kézia? Sempre uma igreja pequena, com poucas pessoas. Hoje ele é pastor lá no bairro Santa Helena, e também é uma igreja pequena, mas a gente estava conversando um tempo atrás, alguns anos atrás, e ele estava lembrando de quantos que passaram por ele, que se tornaram pastores, e que pastoreiam igrejas. Ele tem pastor que foram seus filhos espirituais, gerados a partir dele, espalhados por esse Brasil, e talvez até fora, eu não sei. E a gente estava comentando sobre isso. E aí eu comecei a ouvir essas mensagens, a participar de alguns cultos antigos da nossa igreja. Eu não sei se todo mundo tem acesso, eu não conheço muito, mas as pessoas têm acesso aos itens salvos no Facebook. Por exemplo, eu acesso os seus itens salvos, não, né? Ah, tá. Porque senão eu ia falar para as pessoas acessarem, então não tem jeito. Mas eu acho que se olhar lá os históricos antigos do meu Facebook, aí consegue? Ah, então tá. Então, se você pegar os domingos e ir lá no Facebook, você vai encontrar os cultos que foram transmitidos nos domingos, né, nas lives, como está sendo agora. E aí você pode também participar, como eu fiz, participar de alguns cultos. E aí eu desliguei o celular, eu estava vendo pelo celular, com fone de ouvido. E aí eu desliguei, comecei a orar, comecei a conversar com o Senhor um pouco. E aí eu me voltei para o ministério de Jesus, e eu comecei a olhar para Jesus e a pensar no ministério de Jesus. E de repente Deus me deu uma palavra e falou algo comigo. Eu falei, meu Deus, mas eu não queria que fosse assim. E ele disse, não estou dizendo que vai ser assim. Mas ele falou, eu preciso que você olhe para essa direção. E eu quero compartilhar isso essa noite com você, para que você entenda para onde nós estamos indo e como nós estamos sendo construídos. Ontem eu ministrei numa igreja presbiteriana, e foi muito bacana. Alguns meninos foram comigo. E quando terminou, Júlio, o pastor, ele foi dar os avisos. Ele anunciou que estava tendo uma cantina. Não foi, Alonso? Lá fora estavam vendendo alguns caldos e tal. E ele disse, essa cantina é para nós abençoarmos a obra missionária. E aí ele citou uma missionária e tal, que está para onde? Ele falou, quem lembra? Acho que na Índia, né? E ele falou, olha, essa cantina é para nós abençoarmos a missionária tal que está na Índia, e também para abençoarmos os missionários lá da CLPA que estão indo para o sertão. Eu falei, meu Deus, eu nem imaginava ali, né, numa igreja que não está no nosso convívio no dia a dia, né? Um pastor que não faz parte do nosso convívio no dia a dia, e ele fazendo uma cantina, e aí tinha lá várias mesas, várias cantinas, levantando uma oferta para abençoar esse projeto missionário que Deus está levantando para essa obra. Então nós estamos indo, querido, e Deus está levantando pessoas e recursos fora das quatro paredes da CLPA para levar essa palavra ao sertão da Paraíba. E quando eu comecei a ver isso, eu pensei, e eu comecei a olhar para o ministério de Jesus. E eu comecei a ver Jesus andando, caminhando por essa terra, ministrando.
e atraindo muitas pessoas. A Bíblia diz que ele atraía muitas pessoas. Você vai ver em vários momentos Jesus com multidão de pessoas caminhando junto com ele, sendo atraído pelos seus milagres, pelos seus feitos e até pelo poder, pela persuasão da sua palavra. Mas você vai ver que Jesus, ele começa com alguns e ele termina com alguns. Ele começa ministrando ao coração de poucas pessoas, poucos discípulos. E ele termina ministrando ao coração de poucos discípulos. E hoje de manhã, foi até engraçado, porque eu juntei os meninos hoje. E o Júlio, foi sorte, né? Eu juntei os meninos hoje. E a gente foi ministrar numa igreja batista. E aí quando nós chegamos, eles já foram com os instrumentos subindo lá para tocar. E o Patrese já foi lá querer assumir a bateria. E de repente a líder do Ministério de Louvor falou: vocês estão na igreja errada. E eu estava bravo com o Júlio, porque eu liguei para ele, vou contar. 8h30 ele estava acordando. Eu vou tomar banho. Eu falei: não dá mais tempo, não vou te levar, fica aí. Perdeu. Aí era 9h30. Era mais tarde ainda, tá vendo? Mas aí o pastor veio, e aí eu vi aquela movimentação, porque eu cheguei, sentei, e eu vi aquela movimentação. E eu falei: fala com o pastor tal, fala com o pastor da igreja aí, foi ele que me convidou. Aí o pastor veio e falou: pastor, o que aconteceu? Você errou o dia? Eu falei: não, errei não. Aí eu abri meu celular e mostrei para ele. Ele falou: rapaz, o pastor Gilmário está lá atrás, é ele que vai pregar. Eu falei: uai. E o Gilmário estava lá. E aí ele me chamou para uma salinha que eles têm lá, e inclusive o Gilmário não está aqui hoje à noite, porque está lá também. E eu perguntei para ele: você tem uma palavra para hoje de manhã? E ele disse: tenho. Eu falei: então você vai pregar, pode pregar. E ele ministrou uma palavra muito poderosa. Vou confessar para vocês, eu nunca vi o Gilmário pregando assim aqui na igreja, não. Nem eu, olha lá. Deus usou o Gilmário poderosamente hoje de manhã naquela igreja. Foi tremendo, foi poderoso. E enquanto ele ministrava, o meu coração se alegrava. E a partir disso eu comecei a orar. E aí veio todo esse contexto que eu estou te falando, do que Deus falou comigo durante essa tarde. E o Senhor falou comigo que nós não precisamos de muitos, nós precisamos de alguns com os corações prontos para fazer aquilo que Deus quer fazer. Você não entendeu? Nós não precisamos de muitos. Nós precisamos de alguns cujos corações estão prontos para fazer exatamente aquilo que Deus quer fazer. Quando nós entendermos isso, querido, quando o nosso coração estiver pronto para viver exatamente aquilo que Deus está sonhando com a gente. Eu não quero que você sonhe os meus sonhos. Eu não quero que você sonhe os sonhos do pastor Gilmário, da pastora Áquila, o sonho dos missionários, do Albert, do Júlio. Não, eu quero que você sonhe os sonhos de Deus. Quando você começar a entender os sonhos de Deus, o coração de Deus, o que Ele tem para nós, aí você vai começar a sonhar os nossos sonhos, porque você vai entender que os sonhos que nós temos sonhado são exatamente os sonhos do coração de Deus. Na reunião de líderes da semana passada, eu disse para eles: olha, eu quero compartilhar o que está aqui dentro com vocês. Eu queria que nós orássemos nisso. E eu falei: eu tenho um sonho, eu tenho um desejo. Eu quero sim um dia ter uma igreja, uma estrutura, não uma igreja, mas uma estrutura física, que dentro dela tenha uma escola, que dentro dela tenha um shopping, que tenha estacionamento, que tenha o prédio, o lugar de reunião da igreja, que seja um lugar que possa arrebanhar pessoas, que possa dar emprego para pessoas, que possa ensinar pessoas. E aí nós, como liderança, nós oramos nesse propósito, nesse sentido. E a Bíblia diz que se nós concordarmos com qualquer coisa aqui na terra, Ele vai concordar lá no céu, porque a chave do reino dos céus foi dado para a igreja, foi dado a Pedro, e Pedro, como pai da igreja, então ele retribui, ele atribui isso à igreja. E eu preciso entender que eu tenho que estar alinhado o meu desejo com o desejo do coração de Deus. Às vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para gastar com os nossos próprios deleites. No Imersão aqui segunda-feira eu falei que eu não oro hoje para que Deus levante paralíticos através da minha vida, para que Deus cure cegos através da minha vida. Eu não faço essa oração porque eu sei que se hoje entrar um paralítico aqui na igreja e o pastor David orar por ele e ele sair andando, amanhã no culto vai ter uma multidão de pessoas aqui por causa daquilo que foi feito através da vida do David.
E aí surge a idolatria, e aí surge a manipulação, e aí surge a soberba no coração do homem, que é o que tem acontecido com o evangelho aí fora. Não, eu não estou dizendo para você que eu não ore para que os paralíticos andem. Claro que eu oro para que haja milagres de Deus. Eu creio em milagres, eu sou fruto de milagre. Eu sofri um acidente quando eu tinha 19 anos de idade. Eu sofri um acidente de moto, e o médico falou: David, você nunca mais vai jogar bola na vida. Ele queria fazer uma cirurgia e colocar parafuso no meu pé, e eu disse: não, eu não vou fazer essa cirurgia, eu não quero fazer. E eu fui para a oração, e ele falou: vou te passar aqui 40 sessões de fisioterapia, mas daqui 40 sessões, 40 semanas você vai voltar para a gente fazer a cirurgia. E com 8 sessões, na 8ª semana, eu estava chegando num culto. Eu tinha deixado as muletas em casa, e eu estava chegando no culto, e o irmão me abraçou e começou a orar comigo, e começou a falar em outras línguas e pular, e ele batia o meu pé, e eu batia o pé no chão, porque ele me abraçou, e ele era bem mais forte que eu, e ele começou a ser movido pelo Espírito, e ele me jogava no chão, e eu comecei a sentir muita dor. Quando ele me soltou, eu bati o pé no chão, e eu já não tinha mais dor nenhuma, e hoje eu jogo bola melhor do que qualquer um de vocês aí. Gostei do aleluia que eu ouvi lá. E eu continuei brincando de bola, e hoje eu jogo bola, a gente vai lá, joga bola, e sem problema nenhum, né? Esse melhor do que todo mundo é mentira, tá? Eu confesso, me perdoem. Mas eu chuto, eu sou fruto, eu acredito em milagres, e eu sei que Jesus pode e vai fazer milagres, mas eu acredito que eu não preciso ficar tocando em pessoas, eu não preciso ficar soprando em pessoas, eu não preciso fazer nenhuma coisa, apenas a manifestação da glória de Deus, da presença do Senhor, ela cura. E se nós estamos em um culto, e o culto está sendo oferecido para Ele, está sendo dado a Ele, e Ele está aqui, e eu acredito na presença dEle aqui, ei, qualquer enfermidade que você tiver aí no seu corpo agora, Ele vai curar, porque a presença dEle é real aqui nessa noite. Não precisa ter espetáculo para que isso aconteça. E é por causa disso que eu trouxe uma palavra que Deus ministrou ao meu coração há muitos anos atrás. E eu tenho os meus guardados lá, os meus escritos. E quando eu levantei, eu fui lá e achei o meu papelzinho. Eu tive que trazer o óculos, porque na época a minha letra era bem pequenininha e eu não consigo mais ler. Então vou ter que ler com o óculos. Mas eu trouxe meus escritos aqui, de algo que Deus ministrou há muitos anos no meu coração. E eu quero compartilhar com você nessa noite. Talvez eu nunca tenha pregado isso aqui, porque isso foi ministrado a mim, eu anotei. Eu queria falar sobre 3 lugares, porque se eu entendo que Jesus é o modelo para a minha vida, e é o modelo para a sua vida, amém? Ele é o padrão para a gente, Ele é o padrão de vida, Ele é o padrão de tudo para nós, é para Ele que a gente tem que olhar. Por isso que Paulo fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ou seja, naquilo que eu imito a Cristo, da mesma forma como eu imito a Cristo, sejam meus imitadores. Jesus é o nosso modelo, é o nosso padrão. E tem 3 momentos da vida de Jesus que são marcantes, e que talvez exatamente esses 3 momentos definam o nosso padrão de vida com Deus. Diga comigo assim: manjedoura. Diga bem forte, diga: manjedoura, deserto e Calvário. Diga: manjedoura, deserto e Calvário. Diga mais uma vez: manjedoura, deserto e... Lucas capítulo 2, abra sua Bíblia e deixa ela aberta aí em Lucas. Nós vamos ler alguns versículos, então mantenha a sua Bíblia aberta. Mas você sabe a história de Jesus, você sabe que Ele nasceu na manjedoura, você sabe que não havia lugares nos hotéis para que Ele pudesse, para que Maria, para que José pudessem alugar ali um quarto. Então Ele é colocado numa estrebaria, e ali Jesus nasce na manjedoura. E para nós, esse entendimento e esse termo e essa ideia
não só para nós nesse tempo, mas também já naquele tempo, era absurdo. Havia os lugares apropriados, como há hoje, os lugares apropriados para que se nasça uma criança. E agora Jesus nasce num lugar totalmente despido das propriedades necessárias para o nascimento de uma criança. Mas só que quando eu olho para Jesus nascendo numa manjedoura, eu vejo que a manjedoura em Jesus se torna normal. Deixa eu falar de novo para que você entenda o que o Espírito quer ministrar ao nosso coração. Aquilo que era anormal, aquilo que não tinha nada a ver com o nascimento de uma criança, que não era padrão para o nascimento de uma criança, que não era uma referência para o nascimento de uma criança, agora vai lá e nasce Jesus nela, numa manjedoura. E agora essa manjedoura, que não era normal para o nascimento de uma criança, para Jesus se torna normal, comum. Acredito que depois daquilo, talvez algumas outras crianças tenham nascido de uma forma muito comum, numa manjedoura. Quem sabe alguém que passou por esse mesmo processo de nascimento, bata no peito hoje e diga: assim como o meu Jesus nasceu numa manjedoura, eu também nasci. Ou talvez alguém diga: vamos fazer com que essa criança, uma mãe grávida lá, pronta para ter aquela criança, para aquela criança nascer, e alguém diz: olha, nós não temos um lugar, mas assim como Jesus, vem, vamos pegar essa criança e colocar na manjedoura. Ela diz: não, o meu filho não, porque o meu mestre nasceu na manjedoura, nasceu e foi colocado na manjedoura, então o meu filho não pode, porque isso é muito para ele. Eu estou fazendo menção a Pedro, quando foram matar Pedro e disseram: vamos matá-lo crucificado como o mestre dele. Ele diz: por favor, não me façam isso. Se vão me crucificar, que seja de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele morreu. Mas a manjedoura em Jesus, ela se torna algo normal, comum. E sabe, queridos, os judeus esperavam um rei, e todo rei nasce num palácio. Mas Jesus, que é o modelo para mim e para você, ele troca o palácio por uma manjedoura. Paulo, ele fala que ele se despiu da sua glória e se fez como um de nós, não usurpando ser igual a Deus. Abriu mão da sua glória para se tornar um homem comum como um de nós. Querido, entenda, enquanto os homens estão fazendo o caminho contrário, buscando glória e honra, buscando os lugares de destaque, buscando os palácios, aquele cuja glória, honra e louvor está em si, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, a Bíblia diz que ele abre mão disso para estar numa manjedoura, num lugar simples, humilde. Enquanto os homens estão buscando títulos, buscando fazer coisas para se tornarem alguém, Jesus, ele se despe, ele arranca aquela capa de alguém para ser apenas um garoto nascido numa manjedoura. E olha o texto de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto lhe será o sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Ei, preste atenção, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto lhe será, ou lhe servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Os anjos aparecem àqueles homens que estavam ali trabalhando nos campos. Dizem para ele: olha, não se assustem, mas se alegrem, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Senhor, o Salvador, o Cristo. E isso lhe servirá de sinal: ele vai estar envolto em panos numa manjedoura.
Ele não vai estar nos palácios. Ele não vai estar vestido de púrpura. Ele não vai estar nos púlpitos pregando. Ele não vai estar num lugar de destaque. Ao contrário, ele vai estar num lugar simples e humilde. Mas é lá que ele se manifesta. E a Bíblia diz que esses homens vão até lá. Eles encontram exatamente Jesus, um garoto, uma criança recém-nascida, envolta em panos, numa manjedoura. E eles então louvam a Deus pela vida daquela criança. Talvez eles eram homens iguais aos outros judeus que esperavam alguém de destaque. Ainda no livro de Lucas, no capítulo 2, conta a história de que após os 8 dias para a circuncisão do menino, a partir do versículo 21, versículo 22 diz assim: olha, completando-se o tempo da purificação deles, e de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Como está escrito na lei, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com a lei, e eles levam ali o sacrifício. E olha só no versículo 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Preste atenção, havia um homem, e esse homem ele se aproxima e ele é movido pelo Espírito para ir ao templo. Ele já estava velho, já estava idoso, mas o Espírito Santo havia convencido o coração dele de que ele não morreria sem conhecer Jesus. E agora ele está lá e de repente vem José e Maria. Entenda uma coisa, querido, era comum toda criança do sexo masculino, ao 8º dia, era levada ao templo para ser circuncidada. Simeão e todos que estavam ali já tinham visto aquela cena várias vezes. E do mesmo jeito que todos os pais faziam com seus filhos, da mesma forma, seguindo o mesmo padrão da lei, chega agora José e Maria com Jesus no colo. E a Bíblia diz que quando Simeão vê aquele garoto, ele pega aquele garoto, ele toma aquele garoto no colo. E ele diz: ó soberano, assim como o Senhor prometeu, hoje o Senhor está cumprindo, porque os meus olhos estão vendo a tua salvação. Entenda uma coisa, querido. Os olhos de Simeão já tinham visto aquela cena outras vezes, mas agora ele estava vendo, não a cena repetida, mas agora ele estava vendo o Salvador. Jesus estava no colo dos pais, e ele, pelo Espírito Santo, ele consegue ver a diferença entre aquele garoto que estava ali. Por mais que o padrão era o mesmo, por mais que o jeito era o mesmo, por mais que era a mesma forma que se repetia todas as vezes, mas naquele momento, naquela hora, algo diferente estava acontecendo, porque aquele menino não era um menino qualquer, era Jesus. O que eu quero dizer para você nessa noite, querido, é que às vezes os nossos olhos estão procurando coisas mirabolosas para nós nos apegarmos a Deus. Às vezes a gente está procurando coisas extraordinárias, enquanto Deus está fazendo do mesmo jeito. E Ele está fazendo aqui, e Ele está fazendo na simplicidade das coisas, e Ele está fazendo na manjedoura de novo. Mas você ainda continua procurando os palácios.
Você ainda continua procurando algo que seja extraordinário, algo que seja, e o que é extraordinário? Só há uma coisa extraordinária para nós: a presença manifesta dele, e isso acontece todos os dias, em todas as horas, em todo o tempo. Basta o seu coração estar disposto a entender, a perceber que ele está aqui, que a presença dele é real, que ele veio. Não precisa acontecer, não precisa chover, não precisa nada especial, só Deus saber que ele está aqui. Isso me basta. É a simplicidade da manjedoura. E eu preciso, a minha espiritualidade, ela precisa trocar a glória dos palácios, a beleza do palácio, pelo fascínio da manjedoura. Eu preciso me apaixonar pela simplicidade de novo. Eu preciso me apaixonar por esse evangelho que é simples, que não tem nada de muito. Não, eu não preciso construir de novo o templo de Salomão para anunciar o evangelho de Jesus. Eu só preciso viver esse evangelho na sua simplicidade, no seu dia a dia, no seu toque. Quando eu leio os evangelhos, querido, leia os evangelhos, por favor. Quando eu leio os evangelhos, eu vejo Jesus na sua simplicidade, caminhando com seus discípulos, levando eles para casa, comendo com eles, sentando à mesa com eles. Você não vê nada de espetaculoso, você vê um homem simples, andando com simplicidade, tocando pessoas. E quando eu entender isso, quando eu compreender, quando eu absorver essa mensagem na minha vida, pelo amor de Deus, querido, Deus está querendo nos levantar para um novo tempo, para um novo propósito. E a minha angústia é ver todas as mensagens, ouvir o que Deus tem falado conosco e perceber que tem um monte de gente que não está entendendo isso. O que você está buscando? Você está indo no lugar errado. Ele está na manjedoura. Você está buscando no lugar errado. Ele está na manjedoura. Ele está no lugar simples. Ele está no... Aleluia. Fala, Deus. Os magos, os pastores, quando eles chegam lá, eles reconhecem a graça. Não pela beleza dos cercados, não pelo que estava em volta de Jesus, mas porque olharam para ele. Apenas uma criança, ele ainda nem falava, ele não andava. Às vezes até chorava mais do que qualquer coisa, como uma criança. Um bebê recém-nascido. Mas eles conseguiram absorver a graça que tinha naquela criança. Eles conseguiram absorver a vida que tinha naquela criança. Simeão, quando viu Jesus, conseguiu absorver a vida que tinha naquela criança. Ele não tinha feito milagres nenhum ainda. Ele não tinha dito uma palavra sequer ainda. Ele nem sabia falar ainda. Ele era apenas um bebê ainda, molinho no colo dos pais. Não tinha ainda nem expectativa de como seria quando crescesse. Mas a graça que se manifestava através dele já era o suficiente para tocar naqueles cujo Espírito Santo estava movendo. Você pode entender isso, querido? O Evangelho se tornou um instrumento mercadológico, mercantilista. Pessoas estão à procura de igrejas bonitas, de templos bonitos, confortáveis. Se você olhar na história de Jesus, ele procurava os lugares simples, à beira da praia, para poder estar ministrando, e as pessoas iam lá porque era ele que estava lá. O segredo é onde ele está. Não é o que estão falando a respeito dele, não é o que estão cantando a respeito dele. O segredo é onde ele está. Onde ele está? O segundo lugar que eu disse para você é o deserto. Lucas capítulo 4. Nós precisamos assumir
uma espiritualidade que desce da glória e vai para a manjedoura. Nós precisamos assumir uma espiritualidade que nos tira do palácio e nos leva para a manjedoura. Quando a gente entender isso, querido. Lucas capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. E aí você sabe a história do diabo chegando para ele dizendo: você está com fome, você é filho de Deus, então transforma a pedra em pão e coma. E ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você. Esse momento da tentação de Jesus é logo após o batismo dele. Agora esse homem está se aproximando, e João Batista para o que está fazendo e olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a qual eu não sou digno de desatar as alparcas. Ele já havia dito: olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que está chegando aí, ele vos batizará com o Espírito Santo. João Batista já tinha colocado Jesus em um lugar muito mais alto que ele. E agora Jesus chega, ele batiza. A Bíblia diz que o céu se abre, uma voz do céu diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba. Imagina essa cena, imagina esse momento, querido, uma multidão assistindo isso, Jesus sendo ovacionado pelos céus, Jesus sendo louvado pelo Pai, dizendo: ele é o meu filho, em quem eu tenho prazer. É esse cara aí, ele é o meu filho. Imagina o coração desse homem, eu estou dizendo do homem, Jesus, entenda. Ele podia sair dizendo, daquele momento ali, dizendo: pronto, já estou estabelecido, agora eu só vou fazer aquilo que o meu Pai enviou. Ei, Deus me chamou para isso, deixa eu curar pessoas, A Bíblia diz que pelo Espírito ele é levado para o deserto. E como eu disse para você, manjedoura é um lugar que me marca na Bíblia, e o deserto é um outro lugar que me chama a atenção, e eu já ensinei para vocês, porque o deserto foi transferido para nós como um lugar terrível, um lugar, está passando por luta, estou no deserto. Não, o deserto não é esse lugar. O deserto é um lugar de transição. O deserto é um lugar de passagem. É a transição do lugar de escravidão religioso, mundano, para um lugar de libertação, de conquista daquilo que Deus tem para mim. O deserto é o lugar onde a minha identidade é forjada. É por isso que Jesus é tentado na filiação: se tu és o Filho de Deus. Mas existem outras características do deserto. Por quê? Por que no deserto? E entenda, João estava no deserto, mas o lugar que João estava era um lugar onde ele estava habitando. Havia um rio, o Rio Jordão passava lá, ele está batizando pessoas ali. Era um lugar habitável aonde João estava, mas agora Jesus vai para um lugar onde não há ninguém, um lugar deserto, sem pessoas em volta. Não tinha agora o espetáculo das pessoas ouvindo os céus dizendo: esse é o meu filho amado. Não tinha o espetáculo da multidão, ou a multidão esperando e vendo e assistindo aquilo, uma pomba branca descendo sobre Jesus. Não tinha. Tinha Jesus e Jesus. E agora diante dele aparece exatamente o oposto dele, o inimigo dele, e começa a tentá-lo. Mas sabe, querido, eu vejo que Jesus ele foi para o deserto, porque o deserto ali naquele momento representava o lugar mais longe da tentação que ele poderia passar. E aí eu pergunto para você: será por que Jesus sai do meio dos homens e vai para o deserto, aonde ele sabia que seria tentado por Satanás? Sabe por quê, querido? Porque a tentação dos homens, ela é pior do que a tentação de Satanás. Porque a tentação humana, ela faz mais mal do que a tentação de Satanás. A Bíblia diz que nós já vencemos o diabo na cruz, mas a humanidade não. Os louvores de homens faz mais mal do que as tentações do inferno. Jesus ele sai do meio da multidão, ele vai para longe das pessoas,
Porque ele precisava ir para um lugar, quanto mais longe da tentação humana, melhor. Ele não poderia passar, porque você imagina Jesus saindo e as pessoas olhando para ele, dizendo: ó, você é o cara, você é o filho de Deus. Olha, é você que foi ungido. Olha, é você que João falou que não era digno de desatar as alparcas, as sandálias. Olha o cara que a pomba desceu. Olha o cara que uma voz falou. Jesus está falando comigo e com você aqui nessa noite, querido. Não busque o louvor dos homens, porque o louvor dos homens te faz mais mal do que a tentação de Satanás. Não busque a glória dos homens, porque a glória dos homens faz mais mal do que a tentação de Satanás. O diabo vem e você sabe que ele já é um derrotado, ele já sabe disso. Jesus, ele vai para o deserto porque era o lugar mais longe da tentação dos homens. Era a distância maior da tentação. E por isso que eu entendo que às vezes nós precisamos ir para o deserto. Entenda, querido, eu não estou falando do deserto como um lugar deserto, mas uma ambiência. O deserto como um lugar em Deus que você se esconde. Um lugar em Deus que você fica ali e você não é tocado pelo louvor, pela glória humana. Você não é tocado nem pelas lutas, muito menos pelas glórias. E nós precisamos aprender a ir para esse lugar. Mas a gente só vai para esse lugar movido pelo Espírito Santo. Se você não estiver sensível ao Espírito Santo, você vai procurar outros lugares. Você vai procurar lugar que afaga o seu ego. Está com um problema, você vai procurar um lugar que vai resolver o seu problema. Está precisando de dinheiro, você vai procurar um lugar que vão te dar dinheiro. Está precisando de afagar o seu ego de um elogio, você vai procurar um lugar onde você vai encontrar um elogio. Mas se você estiver no Espírito Santo, você vai procurar o deserto, longe dos homens. Longe dos homens, longe da mentalidade humana, longe da corrupção humana, longe da mundalidade. E eu quero dizer para você que o deserto é um lugar bacana. Quando você lê o povo andando pelo deserto, você vai ver o que eu estou falando. Não faltou nada para eles. Tinha milagre todo dia, tinha pão todo dia. As sandálias não se desgastavam, as roupas não se desgastavam. De dia, para que o sol não queimasse os israelitas, tinha uma nuvem que tampava. À noite, para que eles não sentissem muito frio e para que a escuridão não tomasse aquele lugar, tinha uma coluna de fogo. Ah, querido, o que você quer melhor? Você prefere ficar vivendo a sua vida aí ou no deserto, como ambiência de um lugar onde eu estou escondido em Deus, protegido nele, guardado nele, cuidado por ele? O deserto não é ruim. O deserto é o lugar onde a gente percebe a nossa singularidade. Porque enquanto você tem homens espremendo laranja, né? Eu aprendi uma expressão com Alonso hoje. Enquanto tem pessoas batendo no seu ombro e dizendo: olha, você é bacana, olha, você é o cara, olha, você canta bem, olha, você ora, olha, que mulher especial, que homem. Enquanto tem pessoas batendo no seu ombrinho aí, dizendo quem você é, você não consegue olhar para si mesmo e saber quem você é. Mas quando você vai para o deserto, e o deserto é um lugar bacana, você começa a olhar para a sua singularidade e começa a entender quem você é realmente. É no deserto que você percebe quem você é realmente. É no deserto que nós descobrimos quem somos. Por isso que no deserto Moisés foi chamado, e quando Deus chama ele, ele fala: quem sou eu? Você é Moisés, eu estou te escolhendo. É você mesmo que eu vou usar. Por isso entenda, querido, em muitos momentos da nossa vida a gente precisa ir para o deserto. Grave isso: manjedoura e deserto. O deserto é o lugar onde a gente se conhece, a gente aprende realmente quem nós somos. E se tem uma coisa bacana no deserto, eu queria que você pensasse isso comigo. Se hoje você falasse assim: eu vou para o deserto, eu vou passar um mês no deserto, eu estou indo para o deserto. Você ia colocar, sabendo que você ia ter que caminhar na areia, no sol. Eu te garanto que você ia levar só o básico. Você não ia levar muita coisa. Não, vou pegar aqui minhas joias, vou pegar o meu
meu celular de última geração com o meu fone. Você sabia que lá não tinha tomada para ligar, que ele ia acabar a bateria e você não ia usar. Você sabia que não ia ter ninguém para ficar olhando para suas joias, para suas roupas. Você ia pegar o básico e ia levar. E eu vejo que o deserto é um lugar exatamente que fala isso com a gente. Ele me mostra que eu tenho coisa demais que eu estou carregando, e eu preciso começar a deixar algumas coisas para trás. Quando eu vou e quando eu penso no deserto, eu começo a pensar que eu preciso começar a abrir mão de algumas coisas. Querido, a nossa vida, a Bíblia diz que é como um vento que vem e passa. A nossa vida aqui é passageira. Daqui a pouco você está terminando os seus dias e você vai olhar para trás e talvez você vai dizer, como disse o sábio Salomão, quando ele falou: de tudo que eu conquistei, tudo isso não passa de coisas vãs, tudo é vaidade, não me serve para nada. Você tem que começar a olhar para o lugar certo e começar a caminhar na direção certa, porque aí você vai começar a perceber o que realmente está valendo a pena, ou o que realmente vale a pena. E o deserto, ele me ensina isso. Ele me ensina a olhar só para aquilo que é suficiente. É por isso que Paulo fala que Deus vai nos enriquecer de tal forma que não vai nos faltar nada, e vai ter um pouco mais para dar para as outras pessoas. Quando eu começo a entender essa particularidade do reino, eu começo a vivenciar as coisas de Deus. Amém? Até aí? Você está entendendo? A sua espiritualidade precisa te tirar da glória e te levar para a manjedoura. A sua espiritualidade precisa te tirar do foco e te levar para o deserto. Você precisa entender esses lugares. E o terceiro lugar que eu quero falar para você, que eu disse, é o Calvário. E nós precisamos entender esse lugar. Mas antes, falando do deserto ainda, eu fiquei pensando que, imagina se nós aqui fôssemos para o deserto. E aqui nós temos pessoas de diferentes cores, culturas, padrão social. Temos ou não temos? Mas você imagina depois de uma semana nós todos no deserto, comendo a mesma coisa, sem tomar banho, com a mesma roupa do corpo. O mais pobre vai olhar para o mais rico e dizer: você está fedendo tanto quanto eu. O mais bem vestido vai olhar para o mais mal vestido e vai dizer: a sua roupa está tão consumida quanto a minha. O mais bem cuidado vai olhar para o mais mal cuidado e vai dizer: o seu pé está tão ferido quanto o meu. O mais bem tratado na sua pele vai olhar para o mais maltratado e vai dizer: a tua pele está tão queimada quanto a minha. Sabe por que o deserto é um lugar bacana? Porque no deserto todos nós somos iguais. Não há diferença. E se você não sabe, querido, eu vou te dizer, no reino de Deus é exatamente assim, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não tem melhor nem pior. Tem eu e você e pronto. Filhos. Você precisa apreender isso no seu coração nessa noite, querido. Talvez essa seja a palavra mais importante da pregação nessa noite. Não há ninguém melhor que ninguém, não há ninguém pior que ninguém. Eu queria que você colocasse de pé. Sabe por que Deus está fazendo e falando isso com a gente nessa noite? É porque Ele está nos preparando para um novo tempo. Eu queria que você tivesse a ousadia de sair do seu lugar e ir até alguém e abraçar e dizer: nós somos iguais.
Isso é um ato profético, querido. Procure alguém aí. Deixa eu te dizer uma coisa, no deserto não tem ninguém. Por isso não há ninguém para nós impressionarmos. Eu não preciso fazer nada para impressionar, porque não tem ninguém me olhando. Só preciso ser eu. É esse evangelho que tem nos alcançado, querido. E é esse evangelho que precisa te tocar nessa noite. Isso, sai do seu lugar, vai lá, procure alguém, vai em alguém. E diga, nós somos iguais. Oh! Eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Você precisa entender isso, querido. Eu me rendo, Senhor. Isso, procure alguém. Vai até esse alguém, diga, nós somos iguais. Olha para mim, eu me pareço com você, querido. Você se parece comigo. Somos iguais. Troque o palácio nessa noite pela manjedoura. Troque os lugares de impressão para o deserto. Somos iguais. Diga isso para ele, querido. Você precisa entender isso. A igreja do Senhor Jesus precisa entender essa verdade. E o lugar mais alto eu quero estar aos seus pés. Agora olha para mim, deixa eu te dizer uma verdade. O deserto não é um lugar físico, é uma ambiência. E ele não vai acontecer aqui, ele vai acontecer aqui. O deserto não vai acontecer aqui. Não é porque amanhã o pastor vai chegar aqui descalço, com os pés queimados, com a roupa queimada, rasgada, com o cabelo grande, porque não pode cortar. E ele está no deserto. Não, o deserto é uma ambiência e ela acontece aqui dentro. Ela precisa acontecer na sua interioridade. Ele precisa estar aí para te mostrar quem você é, para você entender que você não precisa causar impressão em ninguém. Você só precisa ser filho, e como filho isso é o suficiente, isso basta. Ser filho de Deus é o suficiente para mim e para você. Que haja um clamor no nosso coração, que o lugar mais alto que nós possamos ir é aos pés de Jesus, rendido à verdade do Evangelho, rendido a Ele, rendido à majestade dEle, rendido ao governo dEle, rendido à vida dEle. Diga para Ele, aos seus. Diga o lugar mais alto. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos seus pés. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos seus pés. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés.
mais um pouquinho, me dá só mais uns minutinhos. Eu sei que já são 9 horas, mas me ajuda aí, só para eu falar. Eu disse Calvário, mas eu quero falar do Getsemane. Mas antes, deixa eu te contar uma historinha que eu ouvi. Eu vi um pastor contar uma vez a historinha do jeguinho, do jumentinho que Jesus entrou na cidade com ele. Você já deve ter ouvido essa história. Diz que quando vão lá e pegam aquele jumento, que ele diz, olha, vai ter um jumento amarrado assim, pega e traga, e ele vai e pega aquele jumento, ele monta nele, e ele vai entrar na cidade, Jerusalém. A Bíblia diz que as pessoas começaram a aplaudir e ovacionar Jesus. Escuta. Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E aquele jumentinho está ali, ele vê todo aquele alvoroço das pessoas. E quando ele deixa Jesus no seu lugar, ele volta para casa. Isso é uma história, tá bom? Só para figurar o que eu estou te falando. E ele chega em casa e fala, mãe, você não acredita o que aconteceu? Hoje eu entrei na cidade, quando eu entrei, tinha um homem sentado nos meus lombos, e as pessoas começaram a me aplaudir, a gritar, porque eu estava passando, e eu queria que a senhora fosse lá comigo, para a senhora assistir isso. Ela, meu filho, mas como assim? Mãe, eu botei um homem nas minhas costas e entrei. Quando eu entrei, as pessoas bateram palma e gritavam palavras. Vão lá amanhã, vamos arrumar alguém. E aí no outro dia a mãe estava empolgada com aquilo, querendo ver o filho, porque qual mãe que não quer ver o filho sendo aplaudido? Ele arruma um qualquer e vem Albert, monta aqui no meu lombo e vamos lá. Foi você que montou no lombo do jumentinho aí? E o Albert montou no lombo do jumentinho e foi. E de repente eles entraram na cidade e não tinha ninguém olhando. Não tinha pessoas aplaudindo. E o jumentinho começou a ficar sem graça e falando, uai, qual é, negão? Você nas costas aí, você não vai fazer nada não, me ajuda aí. E a mãe ficou decepcionada e ele volta. Fala, mãe, eu não entendi. Ontem eu fiz esse mesmo trajeto. Da mesma forma, com uma pessoa, um homem sentado no meu lombo, e eu fui aplaudido de pé, e por que hoje não aconteceu? E a mãe fala sabiamente, meu filho, talvez o segredo não está em você, mas no homem que estava sentado sobre você. E aí ele começa a ouvir contar as histórias de Jesus, e ele entende que ele só foi aplaudido porque nele tinha alguém que era digno de ser aplaudido. Quando nós entendermos isso, que até o que temos e somos é por causa da graça dele, nós vamos entender que não somos dignos de aplausos. E o terceiro lugar que eu quero falar para você é o Getsemane. O Getsemane é o encontro da vida com a dor e o sofrimento. Getsemane é aquele lugar que Jesus orou. E a Bíblia diz que ele orou com tanta intensidade que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Entenda uma coisa, querido, quando Jesus nasceu lá na manjedoura, ele já estava iniciando um processo de morte. E toda vez que nasce uma pessoa, ela nasce já iniciando um processo de morte. Quando você nasceu, você estava dando início a um processo de morte. Porque o destino de todo ser humano é a morte. Só que a gente vive como se não fôssemos morrer. A gente vive como se o processo de vida fosse a vida. Não, o processo de vida é a morte. Porque a única garantia que tem os que vivem é que vão morrer. Só que a gente se esquece disso e a gente vai vivendo e o tempo vai passando e nós vamos construindo as nossas mansões e esquecemos de Deus. Esquecemos que nós vamos ter que estar diante dele e depor sobre a nossa vida. Que nós vamos ter que dar um relato de nós mesmos, das nossas decisões. E eu estava ouvindo uma pregação antiga e eu ouvi uma frase que eu disse aqui: nós fazemos as nossas escolhas, mas as nossas escolhas nos fazem. Porque nós somos exatamente aquilo que escolhemos ser durante a vida. Aquilo que nós estamos escolhendo vão definir aonde nós vamos chegar. Me lembro, eu ouvi também uma outra mensagem que eu preguei dizendo que aquilo que nós seguimos vai definir quem somos. E na época eu lembro que eu me voltei
lá, me lembro, não, eu vi hoje no vídeo que o Marlos estava ali, eu me voltei e falei o Flamengo, por exemplo. Cadê o Marlos? Lembra disso? E às vezes nós estamos seguindo tanto de coisas, ouvindo um tanto de coisa, acompanhando tantas coisas, que essas coisas estão nos definindo. E nós estamos nos tornando exatamente aquilo que as coisas estão nos tornando. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para a Bíblia, eu preciso me voltar para ela. E eu sei que me voltando para ela, eu serei definido por ela. E então eu me tornarei exatamente aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu conquistarei exatamente aquilo que a Bíblia diz que eu vou conquistar. Eu chegarei exatamente no lugar onde a Bíblia diz que eu vou chegar. Porque aquilo que eu sigo me define. E as minhas escolhas me fazem. Jesus, ele escolheu Getsêmani, ele escolheu o Calvário, ele escolheu a cruz. Ele ora dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele escolheu a vontade de Deus em detrimento à vontade dele. Mesmo sabendo e imaginando a dor que ele ia passar, ele falou: contudo, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Eu preciso começar a entender esse parâmetro da vida de Deus. Que nem tudo que é vontade de Deus vai afagar o meu ego. Que nem tudo que é vontade de Deus vai ser bom para mim. Que nem tudo que é vontade de Deus vai ser aquilo que vai me dar prazer. Mas tem muitas coisas que são vontade de Deus e que vão causar dor em mim. Tem muitas coisas que são vontade de Deus que vão ser exatamente contra a minha vontade. Que tem muita coisa que é vontade de Deus e que vai chocar a minha realidade de vida, e não só a minha, mas as dos outros que estão à minha volta. Ei, imagina as pessoas olhando para Jesus e dizendo: uai, se tivesse mineiro lá, né? Cadê o mestre? Cadê o todo-poderoso? Cadê o homem que levantou defuntos? Cadê o homem que curou enfermos, que fez cego ver, que fez mudo falar, que fez coxo andar? Cadê o homem que arrebanhava multidões? Olha lá, está lá na cruz. A Bíblia diz que ele se tornou escárnio. Nem tudo que é vontade de Deus para a minha vida vai promover satisfação nos olhos daqueles que estão olhando para mim. Você pode entender isso, querido? O Senhor vai me exaltar. Vai não, talvez Ele vai te humilhar um pouco mais, porque a sua humilhação é para a glória dEle. Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou os pais dele para que ele fosse assim? Nem ele, nem os pais dele. Mas essa enfermidade se manifestou nele para a glória de Deus. Nós precisamos ser mais sensíveis à vontade de Deus, à voz dEle, aos desejos do coração dele. Por isso que o Getsêmani é o encontro da dor com a vida, da vida com a dor, da vida com o sofrimento. Mas em meio ao sofrimento, nós temos uma esperança. A Bíblia diz que nós recebemos um Espírito, e esse Espírito, ele me adota como filho, e ele me faz clamar: Abba, Pai. Esse Espírito me dá a garantia e a certeza que eu tenho um paizinho que cuida de mim, que está interessado na minha vida, que está interessado nos meus dilemas, que está interessado nas minhas dores. E a glória dessa vida em Deus, desse evangelho, é exatamente a morte. E é por isso que Paulo escreve aos Colossenses e diz: porque vocês já morreram. Quero dizer uma coisa para você nessa noite, querido. Eu me apego muito àquilo que Deus tem falado comigo nesses últimos dias. Tem me apegado muito. Em meio às crises e frustrações e dilemas, há uma certeza e uma garantia no meu coração de que nós estamos sendo construídos para um tempo. Que há uma movimentação da igreja do Senhor Jesus na face da terra para um tempo. Que Ele está nos direcionando para um lugar de governo. Mas só vai chegar nesse lugar de governo quem entender que o governo não é de si mesmo, mas dele.
Imagina um soberbo assumindo um governo com Cristo, reinando com Cristo. Imagina um orgulhoso reinando com Cristo. Não vai reinar. Por isso que a Bíblia diz que Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes, e a seu tempo Ele os exalta. E a humildade, o caminho da humildade, ele passa pela manjedoura, pelo deserto e pelo Getsemane. E é para esses lugares que eu quero te convidar aí nessa noite. Você precisa entender isso, querido. Nem a manjedoura, nem o deserto e nem o Getsemane é um lugar físico, mas é uma ambiência, é um lugar gerado aqui dentro. É quando eu desejo os palácios, eu digo para mim mesmo: David, vamos para a manjedoura. É quando eu desejo a glória do homem, eu digo para mim mesmo: vamos para o deserto. É quando eu desejo a realização dos meus sonhos e projetos, eu digo: vamos para o Getsemane. Você pode entender isso, querido? Ah, eu não estou aguentando mais. Vai para o Getsemane. Ah, mas ninguém me elogia. Vai para o deserto. Ah, mas eu queria uma casa nova. Vai para a manjedoura. Grave esses 3 lugares no seu coração. Vamos ficar de pé. Me veio a memória agora porque eu lembrei do culto de hoje de manhã lá na Batista. O pastor me convidou para pregar num culto de quinta-feira e era o primeiro culto que eu ia pregar na igreja. Eu tinha 18 anos, estava todo empolgado. Não, tinha 15 anos. 15 para 16 anos, estava todo empolgado. Não, vou pregar. E de repente chegou um cara de terno, gravata. E era um presbítero de uma outra igreja. E o pastor chegou para mim e falou: David, rapaz, eu te convidei para pregar hoje, mas eu esqueci que eu tinha convidado esse presbítero. Eu falei: não, senhor, quem vai pregar hoje sou eu, porque eu sou daqui da igreja e eu que vou pregar. E eu preguei. Ai, Jesus. Hã? De vez em quando, querido, queira, deseje a manjedoura, o deserto e o Getsemane na sua vida. Queira esse lugar em Deus. Eu podia falar dos benefícios desses lugares para você, mas aí eu ia estar te seduzindo a desejar pelos benefícios. Não queira pelos benefícios, queira pela dor, queira pelo sofrimento, queira por cumprir a vontade e os propósitos de Deus. Que esse seja o seu desejo. Os benefícios virão? Sim, virão, mas virão porque você desejou a vontade de Deus, você desejou o coração de Deus, você sonhou os sonhos de Deus. Amém?